Olá! Nesta aula faremos um giro como uma revolução copernicana Kant através das principais escolas, idealista, realista, pragmatista e a filosofia analítica, já que especulação, prescrição e análise estão todas presentes, em certo grau, na obra de todos os filósofos pós-kantianos. Bons estudos! Vamos iniciar a aula de hoje falando sobre um modo de pensar sistematicamente sobre tudo que existe, ou seja, o que é a filosofia especulativa e por que os filósofos querem isso. Por que não se contentam como cientistas em estudar aspectos particulares da realidade? A filosofia especulativa é uma busca de ordem e integração aplicada ou não a itens ou experiências particulares, mas todo o conhecimento e toda a experiência. A filosofia prescritiva procura estabelecer padrões para referir valores, julgar condutas e apreciar a arte. Averigua se essas qualidades são inerentes às próprias coisas ou se são projetos de nossas mentes. A inclinação do filósofo analítico é para ser cauteloso, cético, avesso à construção de sistemas de pensamento. Ele mostra como podem surgir tanto incoerências como significados que são apropriados a certos contextos e se veem incluídos em outros. A abordagem analítica domina atualmente as filosofias americana e britânica, ao passo que a tradição especulativa ainda prevalece na Europa. Porém, seja qual for o critério que prevaleça em qualquer momento dado, a maioria dos filósofos concorda em que todas as abordagens contribuem para enriquecer o mundo filosófico. O filósofo considera as questões que surgem antes e depois do cientista ter realizado o seu trabalho. A ciência tradicional pressupõe, por exemplo, que todo evento é causado por outros eventos, e por seu turno vai causar ainda outros eventos. Por conseguinte, para a ciência não existe evento sem causa. Mas como poderemos estar certos disso? Causa e efeito existirão no próprio mundo, ou a eles serão atribuídos pelos homens? Essas interrogações não podem ser respondidas cientificamente, pois a causalidade não é uma descoberta, mas uma suposição da ciência. A menos que o cientista suponha que a realidade é causal na natureza, não poderá começar a investigá-la. Mas as coisas serão realmente em si mesmas idênticas ao que nos parecem ser? O cientista não pode dar a resposta, pois as coisas em si mesmas, em oposição às suas aparências, estão por definição além da verificação empírica. A filosofia não é só um ramo do conhecimento ao lado da arte, da ciência e da história, mas engloba realmente essas disciplinas em seu âmbito teórico e procura estabelecer conexões entre elas. A filosofia tenta estabelecer uma coerência de uma ponta a outra no domínio global da experiência. Além de seus interesses próprios, a filosofia considera os pressupostos fundamentais de outros ramos do conhecimento. Quando se ocupa de problemas da educação, temos a filosofia da educação. Ela procura compreender a educação em sua integridade, interpretando-se por meio de conceitos gerais que guiem nossa escolha de objetivos educacionais. A filosofia da educação também é especulativa, prescritiva e analítica. É especulativa quando procura estabelecer teorias da natureza do homem, da sociedade e do mundo, por meio dos quais ordene e interprete os dados conflitantes da pesquisa educacional, dos fundamentos da ciência do comportamento. É prescritiva quando especifica os fins a que a educação deve obedecer e os meios que deve usar para atingi-los. É analítica quando esclarece enunciados especulativos e prescritivos. O analista examina a racionalidade de nossas ideias educacionais,
A filosofia da educação deriva também das experiências educacionais. A filosofia educacional depende da filosofia geral ou formal, na medida em que os problemas da educação são de caráter filosófico geral. Não podemos criticar a política educacional vigente ou sugerir novas diretrizes, sem tomar em consideração problemas filosóficos gerais, como a natureza da boa-vida, que é um alvo primordial da educação. Também a própria natureza do homem que estamos educando e a natureza da sociedade, pois a educação é um processo social. E, por fim, a natureza da realidade suprema que todo conhecimento procura penetrar. Portanto, a filosofia educacional envolve, entre outras coisas, a aplicação da filosofia formal ao campo da educação. Tal como a filosofia geral, a educacional também é especulativa, prescritiva e analítica. Na teoria e na prática educacionais, a metafísica gera a discussão de questões que carecem de respostas científicas. É incontestável o número de ideias metafísicas. Para o nosso propósito, entretanto, essas ideias podem ser agrupadas de acordo com certas escolas de pensamento filosófico. As principais são 3: idealismo, realismo e pragmatismo. Se considerarmos o que essas escolas têm a dizer sobre a natureza da realidade e sua relação com a educação, estaremos aptos a pensar com maior clareza sobre a questão. Os filósofos também têm que ser estudados de forma separada e independente. Alguns contribuíram para o enriquecimento da filosofia da educação. Os filósofos Locke e Kant criaram sistemas que resolveram em novos moldes problemas filosóficos tradicionais. Rousseau e Nietzsche, por sua vez, foram ainda mais individualistas. Kierkegaard e Sartre, embora sejam existencialistas, suas concepções têm tantos pontos de divergências quanto de concordância. Após o estudo dos filósofos em escolas, deve-se prosseguir analisando-os separadamente como pensadores individuais e pesquisando o que de mais elevado poderá ser utilizado na filosofia da educação. Todos os professores nutrem ideias acerca da natureza da realidade. Eles têm noções, ainda que vagas, sobre a natureza do universo, o destino do homem, o natural e o sobrenatural, permanência e mudança e a finalidade suprema das coisas, temas esses que têm preocupado os metafísicos ao longo do tempo. De fato, nada constitui mais para a reflexão contínua, paciente e cuidadosa do que o tratamento de um problema educacional em suas dimensões metafísicas. É incontável o número de ideias metafísicas. Para nossos propósitos, entretanto, essas ideias podem ser agrupadas de acordo com certas escolas de pensamento filosófico. As principais são 3, cada qual com numerosas subdivisões: idealismo, realismo e pragmatismo. Se considerarmos o que elas têm a dizer sobre a natureza da realidade e sua relação com a educação, estaremos aptos a pensar com a maior clareza sobre a questão. Quando Parmênides, filósofo eleata, disse que o que não pode ser pensado não pode ser real, e Arthur Schopenhauer proclamou que o mundo é minha ideia, ambos expressaram a perspectiva metafísica do idealismo. O idealismo não nega a existência do mundo físico à nossa volta, como casas, montanhas, astros ou cidade com que nossos sentidos se familiarizaram. Ele sustenta que, embora essas coisas sejam reais, elas não são ou são de forma derradeira. São manifestações de uma realidade incorpórea mais fundamental. Platão considerou o espírito humano uma alma que emana de um empírio de ideias sumamente perfeitas. George Berkeley, por sua vez, assume a posição cristã ortodoxa de que a alma é imortal, tendo sido criada por Deus para desfrutar a vida eterna com Ele após suas provações na terra. Immanuel Kant diz que o homem é ao mesmo tempo livre e determinado, na medida em que é um espírito determinado, na medida em que também é um ser físico. A filosofia da educação deve instilar uma intimidade mais estreita entre a criança e os elementos espirituais da natureza,
Deve enfatizar a harmonia inata entre o homem e o universo. O mestre idealista preside, como Sócrates, ao nascimento das ideias tratadas como possibilidades intrínsecas que necessitam ser desenvolvidas dentro do aluno e não com princípios extrínsecos a ele. Deve estudar compreensivelmente entre os fundamentos ideais culturais de sua nação e de sua comunidade. Sua própria liberdade crescerá na proporção em que desenvolver um sentimento de serviço pessoal à comunidade e à nação. Tendo em vista os conhecimentos estudados até a presente unidade, poderemos definir a educação segundo o idealismo. Educação é o eterno processo de ajuste superior do ser humano, física e mentalmente desenvolvido, livre e consciente a Deus, tal como manifesta-se no ambiente intelectual, emocional e volitivo do homem. Também se pressupõe que o professor idealista consubstancia tão plenamente quanto possível as características mais excelsas da humanidade e que, portanto, é digno de emulação. Com Sócrates, Platão e Kant, ele acredita que o conhecimento é mais espremido do estudante para fora do que despejado dentro dele. Entretanto, é primordialmente a matéria aprovada aquela que o professor poderá espremer e não usualmente a que um estudante escolhe por si mesmo. O princípio básico do realismo filosófico diz que a matéria é a realidade suprema. Montanhas, árvores, cidades, estrelas são simplesmente ideias na mente de um observador eterno. O realismo apresenta-se em duas formas, as quais complementam-se entre si. O realismo racional, por um lado, e o realismo científico ou natural, por outro. Esta tradição pode ser dividida em realismo clássico e realismo religioso. A principal forma de realismo religioso é a escolástica, a filosofia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Ambas as escolas ostentam a marca do filósofo ateniense Aristóteles, mas, enquanto os realistas clássicos recorrem diretamente a Aristóteles, os escolásticos só o fazem indiretamente, baseando sua filosofia na de Santo Tomás. Ao encaixar as doutrinas aristotélicas na teologia da Igreja, o Akinati criou uma filosofia cristã, mais tarde denominada tomismo, em contraste com o platonismo modificado que era aceito pela maioria dos teólogos de seu tempo. O mundo material é real e existe fora da mente daqueles que observam. Os tomistas, porém, sustentam que tanto a matéria como o espírito foram criados por Deus, que construiu o universo ordenado e racional a partir de sua sabedoria e bondade supremas. Embora não seja exatamente mais real do que a matéria, o espírito é mais importante, é um modo superior de ser, porque o próprio Deus é espírito e é perfeito em tudo. Como os tomistas sabem isso? Através da revelação, através da Bíblia e dos ensinamentos de Cristo, que eles afirmam ser o Verbo de Deus para a humanidade. Mas o conhecimento do tomismo, afirmam eles, é também alcançado por outros meios além da fé. Obtém-no através da razão e da experiência, que são usadas para corroborar sua fé e não para contradizê-la. O realismo clássico recorre diretamente a Aristóteles. Diz que o mundo material é real e existe fora da mente daqueles que o observam. Os religiosos pensam da mesma forma. A principal forma de realismo religioso é a escolástica, filosofia oficial da Igreja Católica Romana. Os realistas religiosos recorrem a Aristóteles diretamente através de Santo Tomás de Aquino. Cético e experimental em sua têmpera, o realismo natural sustenta que a filosofia deve procurar imitar o rigor e a objetividade da ciência. A finalidade da educação é habilitar o aluno a tornar-se uma pessoa intelectualmente bem equilibrada, em contraste com aquela que está simplesmente bem ajustada ao seu ambiente físico e social.
Embora o pragmatismo filosófico seja frequentemente considerado uma filosofia nativa americana, ele é, na realidade, um fruto da tradição empírica britânica, a qual sustenta que só podemos conhecer aquilo que nossos sentidos experimentam. Em sua teoria da mudança perceptual, o pragmatismo reponta a Heráclito, que viveu antes de Sócrates. Os principais temas do pragmatismo são a realidade da transformação, a natureza essencialmente social e biológica do homem, a relatividade dos valores e o uso da inteligência crítica. Os pragmatistas sustentam que o mundo não depende nem independe da ideia do homem faz dele. A realidade equivale à interação do ser humano com seu meio ambiente e à soma total do que experimentamos. O homem e seu meio ambiente estão coordenados. Eles são igualmente responsáveis pelo que é real. O mundo só é significativo na medida em que o homem lhe atribui significado. O pragmatista acredita que a mudança é a essência da realidade e que devemos estar sempre preparados para alterar o modo como fazemos as coisas. Os meios e os fins da educação devem ser flexíveis e suscetíveis de contínua revisão. Também devem ser explorados racional e cientificamente. Os meios são inerentes aos seus fins próprios e estes podem derivar de seus meios. Assim, a própria educação é um fim e é um meio. Um fim na medida em que visa melhorar e aperfeiçoar o homem, e um meio na medida em que constitui um método para fazer isso. No âmbito da educação, a disciplina não deve opor-se aos interesses genuínos do estudante, mas deve ser uma decorrência natural desses interesses. O pragmatista sustenta que, como a realidade é criada pela interação de uma pessoa com o seu meio ambiente de vida, a criança deve estudar o mundo tal como este a afeta. Assim como a criança não pode ser vista à parte do meio em que vive, tampouco a escola pode estar separada da própria vida. A educação é vida e não uma preparação para ela. As matérias formais devem ser vinculadas, sempre que possível, aos problemas imediatos que a criança enfrenta e que a sociedade está empenhada em resolver. A mundivisão do pragmatismo provou certamente ser mais compatível com os estudantes norte-americanos do que com as filosofias do realismo ou idealismo. Não é difícil perceber por quê. A cultura americana é pluralista e heterogênea. Quando William James disse que o pragmatismo implicava um universo aberto à participação sem limites previamente estabelecidos, o público americano ficou deliciado, pois era justamente esse o mundo em que muitos deles acreditavam estar vivendo. Assim como a fronteira pode ser empurrada para o oeste, também o mundo poderia ser repleto de possibilidades infinitas. Herdamos da filosofia grega a percepção física de que A é A e nunca será B. O dia é dia e nunca será noite. Esta tradição, que forma nossa consciência moral, nos foi legada por Platão e Aristóteles, filósofos idealistas e conservadores. No início de um novo milênio, é necessário questione-se os velhos paradigmas de um modelo de educação. Na verdade, o ritmo a que se produzem hoje mudanças de vasto alcance nos campos da ciência e da tecnologia atinge os fundamentos do conhecimento, dos seus processos de produção e de disseminação, bem como os mecanismos pelos quais ele é assimilado pelo cérebro humano. Nesse sentido, o novo conhecimento avança em paralelo com a nova aprendizagem, especialmente num contexto de educação ao longo da vida e no ambiente de sociedade e informação. Para uma melhor compreensão desta aula, o professor Ronei sugere a leitura de Fundamentos Filosóficos da Educação, de Manuel Garcia Morente, e Fundamentos da Filosofia, de Gilberto Cotrim. A primeira obra analisa muito bem o que foi estudado nesta aula pela profundidade do pensamento, amplitude da visão e eficácia didática. Na segunda, junto com os tipos de filosofia, encontramos 3 dimensões básicas da filosofia, que são ser, saber e fazer,
numa abordagem que concilia rigor intelectual e comunicabilidade. Por esta breve panorâmica dada pelo professor Roney, podemos ver que a filosofia não nos fornece uma resposta final a questões que formulamos. Ela oferece uma gama de diferentes respostas possíveis que ampliam nosso pensamento e nos ajudam a fazer escolhas pessoais. Em que consiste a espécie de conhecimento que a filosofia propõe-se a transmitir? É a espécie que, como Bertrand Russell muito bem disse, resulta de um exame crítico dos fundamentos de nossas convicções, preconceitos e crenças. O estudo da filosofia da educação alerta-nos para a importância dessas questões em relação a teorias e práticas da educação.